O solo é simplesmente a camada superficial da Terra. É um substrato terrestre que contém matérias orgânicas capazes de sustentar plantas e vegetais sobre si. Ele é resultante do intemperismo e da decomposição das rochas, consolidados na parte superior da crosta terrestre. Quando a Terra estava se formando, não existia solos, apenas formações rochosas. Porém, com o passar dos anos, essas rochas foram se deteriorando com as ações da natureza, como, por exemplo, sol, água, vento. Assim foram se formando os solos, no caso, as camadas da Terra. Esse processo tem o nome de pedagenese. Tipos de solo. Os tipos de solo variam de acordo com a localização, seu processo de formação e as condições do ambiente onde se formou. Alguns tipos mais comuns são solos arenosos, com muita presença de areia e pouca umidade. São comuns em regiões tropicais. Micro-organismos e plantas vivem com mais dificuldade neles devido à ausência da água. Os solos arenosos são presentes em regiões semiáridas. Solos argilosos são menos arejados e mais compactos, portanto, são mais úmidos, pois a água fica retida por mais tempo neles devido à sua lenta infiltração. Solos siltosos apresentam alta concentração de slits e são erosíveis, pois não se apresentam estáveis ou compactos. Suas partículas são bastante leves, pequenas e soltas. A composição dos solos é variável de um tipo de solo para outro, pois o elemento químico presente na sua composição varia por meio de fatores como umidade, sol, vento, organismos vivos, clima e até presença de biodiversidade. A composição do solo, de modo geral, é 45% de elementos minerais, 25% de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. As camadas do solo são cinco. A primeira é o humus, a camada com alta presença de materiais orgânicos, água, animais e planta. A segunda é solo superficial, mais escura porque possui matéria orgânica, água e sais minerais. A terceira, subsolo, acúmulo de sais minerais e materiais dos horizontes O e A, possui presença maior de ar. A quarta, rocha fragmentada, constituída por fragmentos de rocha desintegradas do horizonte D, grande presença de ar. E a última, rocha matriz, horizonte D ou R, rocha matriz ou originária do solo. Classificação dos solos. No Brasil, há o predomínio de três tipos de solos, que são os latosolos, argissolos e neossolos, que juntos abrangem cerca de 70% do território nacional, segundo o IBGE. Os latossolos e argissolos ocupam aproximadamente 58% da área e são solos mais profundos, altamente intemperizados, ácidos e de baixa fertilidade natural. Em certos casos, também ocorrem solos de média e alta fertilidade, em geral pouco profundos, em decorrência do seu baixo grau de intemperismo. Estes se enquadram principalmente nas classes dos neossolos, luvissolos, planossolos, mitossolos, chernossolos e cambissolos. E mais alguns exemplos de solos contidos aqui são os esposossolos, gleissolos, latossolos, notissolos, organossolos, plintossolos e os vertissolos. O solo é fundamental na composição do ecossistema terrestre, pois é dele que as plantas retiram todos os nutrientes necessários para se desenvolverem. O tipo de solo é muito importante para as plantações e o desenvolvimento da agricultura. Outra importância é porque serve de abrigo para diversas espécies de animais e micro-organismos, sendo a partir dele que os vegetais se desenvolvem, fornecendo fonte de energia a toda a cadeia alimentar, garantindo a sobrevivência de diversas espécies. Outro fato é que o solo é a camada superficial da Terra e é formado por minerais e matéria orgânica, que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Ele serve como fonte de nutrientes para as plantas e é importante elemento na produção agrícola, pois é a partir dele que o homem produz boa parte dos alimentos. Por esse motivo, o manejo adequado e a preservação do solo
tornam-se tarefas essenciais, já que é um recurso natural não renovável, ou seja, é limitado e a exploração desenfreada pode acarretar muitos problemas futuros. Nem toda a superfície do globo pode ser usada para fins agrícolas. Muitos solos não são propícios para o cultivo, principalmente em regiões frias como o Ártico, a Antártida e as montanhas. Outras terras são muito desérticas, altas demais ou pobres em nutrientes. As áreas não aptas representam mais de 60% do continente terrestre.